Oi, eu sou a Bianca. Esse aqui é o Alma Jardineira, um lugar para a gente falar sobre amor, sobre vida, sobre terapia, sobre expansão de consciência. Hoje eu decidi falar sobre a fibromialgia, que é uma das áreas que eu escolhi estudar esse ano, a partir desse ano, como psicóloga, como terapeuta de barras de axis e como mulher, por me sentir tocada pela dor das pessoas, por saber da minha capacidade de empatia, de entender o que as pessoas podem estar sentindo, o que elas querem expressar, mas eu não tenho ideia do que é essa dor no corpo, né? Essa dor que elas reclamam de sentir, que dor no corpo todo dia. E eu decidi escutar mais a fundo o que essa dor tem para dizer, quais são os simbólicos significados da dor, quais são os recados que podem estar sendo mandados por ela. E eu decidi escutar, terapeuticamente falando, e eu criei um grupo de terapia no ambulatório do SUS, onde eu trabalho, e eu realizei na última sexta-feira um grupo com 5 mulheres, todas com a condição, o diagnóstico e a condição de fibromialgia há mais de 10 anos. Então, eu anotei algumas frases que elas falam, que elas falaram, né? E eu achei tão interessante porque houve ali uma identificação importante entre elas, né? Então, estamos falando da mesma condição, estamos falando dos mesmos sintomas e pessoas que podem se olhar nos olhos e se compreenderem, né? Desenvolverem uma pela outra a empatia, sendo que é uma das características mais difíceis de se encontrar para quem tem essa condição, porque como a fibromialgia é uma dor invisível, né, não há um registro no corpo correspondente à intensidade daquela dor, muitas vezes elas são tratadas como desacreditadas, né? E isso, a meu ver, pelo que eu estudo, eu percebo que é algo que causa ainda mais dor, que intensifica ainda mais essa percepção de dor. Então eu anotei algumas frases, né, que elas colocaram sobre serem tratadas como preguiçosas, por não quererem fazer as coisas, por se negarem às vezes a passear, se negarem a querer fazer alguma coisa, sair de casa, ou mesmo estar disposta a uma relação sexual, são tratadas como preguiçosas, né? As dores impedem de sentir alegria. E isso daqui é um dos motivos principais pelos quais eu desejei trabalhar com pacientes com fibromialgia. Por quê? Porque eu sei, né, pelo que eu vejo ao longo dos meus anos de experiência, eu vejo que a alegria, a energia da alegria é algo que por si só cura, o que quer que seja. E como que a vivência da alegria vai chegar no corpo se as dores estão ali mandando estímulos o tempo inteiro? Uma coisa não é compatível com a outra. A escala vibracional da dor é uma e a da alegria é outra. A dor geralmente tende a despertar um grupo de emoções de vibração muito baixa, que é o medo, a angústia, muitas vezes a vergonha, a culpa, a raiva. Então, se a gente vai olhar, eu sugiro que vocês possam pesquisar na escala Hawkins, a escala de vibração energética, você vai ver que tem a modulação da energia, a vibração em hertz. Então, a culpa, o medo, a vergonha são vibrações bem baixas, e conforme você vai subindo, né, vai elevando, eu gosto de lembrar que na doutrina espírita, quando eu frequentava, as orações começavam assim: vamos elevar os nossos pensamentos, né?
Conforme você vai elevando o pensamento para bondade, compaixão, temperança, alegria, vai subindo a frequência. E a frequência da alegria é uma frequência muito alta, assim como a frequência da gratidão e do amor. E por ser uma frequência vibratória mais elevada, ela está mais possível de ser conectada com as coisas ditas boas, com a calma, com a temperança, com o alívio e com a felicidade, né? Muitas vezes as pessoas que têm uma condição assim dolorosa e sem prognóstico de cura, sem esperança de cura, é muito comum que venham associadas algumas condições de saúde mental, né? Como depressão, como transtorno de ansiedade, e isso também é um impeditivo da alegria chegar, né? Aquele corpo fica tomado por sensações desagradáveis, por pensamentos de medo do futuro, e isso faz com que essa vibração seja realmente muito baixa, e em vibração baixa não tem muita possibilidade de criação, né? Quando eu falo em criação, é criação de uma realidade própria, de acordo com o seu ser, que tem ali a mesma harmonia do seu ser. E muitas vezes essas mulheres, por carregarem tantas dores, eu falo mulheres porque é com quem eu estou trabalhando, mas existem homens também com fibromialgia, né? Muitas vezes essas pessoas carregam essas dores por tanto tempo, aquele corpo já está tão acostumado à vivência da dor que ele às vezes pode perder a capacidade de sentir alegria. Tem um autor chamado Viktor Frankl, ele é o criador da logosofia, ele era um psiquiatra judeu, preso no campo de concentração e sobrevivente. Ao sair de lá, ele criou uma teoria de vida. Ele tem um livro muito bom, e é nesse livro que tem a citação que eu vou falar, que é Em Busca de Sentido. Nesse livro ele fala sobre a perda da capacidade de sentir alegria, porque mesmo durante o período de libertação dos presos do Holocausto, dos sobreviventes, era tanto tempo que eles já tinham vivido tantas agruras que eles não sabiam mais como que era a sensação de sentir alegria. Isso me tocou profundamente, porque se uma pessoa não tem capacidade de sentir alegria, né, ela perde essa capacidade, perde com ela também qualquer esperança e qualquer sonho. E aí vem aquela frase do Caetano que eu gosto muito, que é: existirmos, a que será que se destina? Será que essas pessoas vieram aqui para sentir dores? E aí o que será que está contribuindo para esse ponto de vista? Para que elas continuem aceitando sentir dores. E veja bem, eu não estou aqui querendo prometer uma cura fantasiosa, mesmo porque eu estou começando a estudar sobre esse assunto agora, me dando a liberdade de ir conhecendo aos poucos e sendo muito honesta ao dizer isso, tanto para você que me assiste, quanto para as minhas pacientes, para quem eu atendo, para quem eu presto esse serviço. Não é uma questão de prometer uma cura, mas é de pensar sobre ela, sobre o que significaria uma cura. O que é cura hoje em dia? Quais são os conceitos que compõem essa palavra, né? E aí eu não vou me ater ao conceito da cura somente da medicina, que é uma condição que você tinha e não tem mais, então está curado, né? Eu acredito muito na sutileza das emoções e do que nos acontece. Antes vem o sutil, depois vem o denso. Antes de se manifestar no nosso corpo, isso veio como algum pensamento, veio como alguma emoção. Então, como seria se pudéssemos trabalhar nessa sutileza? Veja bem, tem uma frase que eu anotei que eu também gostei, que é assim: quando a gente se cala, o corpo grita. Quando a gente se cala, o corpo grita. Então fica cada vez mais claro a relação que existe entre a manifestação dos sintomas dolorosos
e alguma coisa, alguma emoção, alguma situação, alguma lembrança que está sendo calada, que está sendo engolida, como se fosse engolir sapo. Algo que não está sendo dito, né? Por quê? Quando a gente percebe que a pessoa faz o tratamento, faz a psicoterapia e desenvolve ali uma relação com esse corpo que dói, que não é só uma relação de ai, que saco, meu corpo tá doendo, vou ter que tomar um remédio, que não é só atuar sobre esse corpo com a medicina, mas sim também com as emoções, fazendo perguntas para esse corpo, querendo entender o que ele está querendo dizer, entendendo esse corpo como um sensor, como um enviador de alertas, alguém que envia um alerta de que alguma coisa não está legal. Quando a pessoa desenvolve essa comunicação, quando ela consegue sentir o que seu corpo está pedindo, sentindo e emanando, essa dor geralmente tende a diminuir, tende a ser mais administrável com os medicamentos, com a contribuição toda da medicina, é claro, mas com a prioridade a olhar para esse corpo com esse olhar emocional, com esse olhar integrativo, com esse olhar também psicológico. Esse corpo pede isso porque é um corpo que dói. O corpo que dói pede um olhar, pede uma escuta, envia uma mensagem que está ali para ser ouvida. E quando a gente vê, eu vejo pessoas assim no consultório que conseguem ter essa relação, conseguem aprender a dizer não, que é uma das coisas importantes também que existe no perfil de quem tem a fibromialgia, essa dificuldade de dizer não, pela dificuldade de desagradar alguém. Quando a pessoa desenvolve essa relação mais direta consigo mesma e mais respeitada, essas dores diminuem ou tendem a ser muito mais administráveis e não impedem a alegria de chegar. A alegria é como se fosse um antídoto para as dores, e muitas vezes essas dores estão querendo dizer que a vida não está tão legal assim. Tem uma falta de realização aqui, tem um relacionamento abusivo ali, tem muita dificuldade de dizer não aqui, tem uma insatisfação e uma não realização de sonhos ali. Então, é muito importante olhar para isso como um recado. O que o corpo está querendo dizer? E essa frase que diz, quando a gente se cala, o corpo grita, né, é uma variação de uma frase que eu já conhecia, que era quando você cala, o corpo fala, né? Aqui ela fala que o corpo grita. Quando a gente precisa gritar, pensa bem, a gente precisa gritar porque não está sendo ouvido. Quando a gente sabe que está sendo ouvido, quando está o coração com o coração pertinho de quem a gente ama, a gente sussurra, a gente não grita. A gente só grita quando sente que os corações estão distantes. E esse grito que o corpo traz é de saber que ele não está sendo ouvido, que ele está sendo muitas vezes negligenciado. Outra frase que eu ouvi aqui é: vivo muito de aparência, uma capa de felicidade. Uma frase dura, mas real. O que significa isso? É estar vivendo de aparência, fazer de conta que está feliz, sacrificando a própria vida em nome de quê? Em nome da família, em nome do que acham que a pessoa deve fazer, ou muitas vezes também é a falta de coragem de olhar para essa situação que não está feliz, porque no fundo a pessoa sabe que aquilo vai querer algumas mudanças a partir do momento que seja visto, que seja olhado. Então essa capa de felicidade também faz parte da não realização e é um convite para essa dor chegar, porque essa dor que se manifesta no corpo, ela está trazendo também dores da alma, dores da vida, dores de frustrações, dores de incompreensões.
como é difícil lidar com isso. Ainda sobre as frases, a condição de ser duvidada, né? Dizer assim, você está inventando isso, você está escolhendo isso. Uma das frases foi: quem escolhe sentir dor no corpo todo, o tempo todo? Sentir dor não é uma escolha. Ao menos não é uma escolha racional, não é uma escolha que passa pela decisão consciente, né? No sentido assim, eu vou desenvolver essa dor aqui, aí assim eu consigo chamar a minha própria atenção, ou a atenção de quem quer que seja. Não, não é assim. Existem mecanismos desconhecidos do nosso comportamento, que fazem com que algo se manifeste às vezes fora da nossa vontade consciente. Está lá no mar do nosso inconsciente, ou como algumas pessoas chamam de subconsciente, conhecem assim, né? Mas o real nome é inconsciente, que armazena tudo, e principalmente as coisas mais importantes, principalmente as memórias carregadas de afeto. Às vezes é algo lá da infância que a pessoa vem trazendo como algo doloroso. É importante identificar onde foi que se iniciou o sintoma de dor, por qual ponto do corpo foi e em que época da vida, e buscar quais são as relações que existem entre aquela mensagem dolorosa, aquele corpo que manda aquele sinal, olha, tá doendo aqui, e o que aconteceu naquela época. O que tem a ver com aquela parte do corpo? Esse é um processo de autoconhecimento ativo que todas nós temos capacidade de fazer. Todas nós temos capacidade de fazer pergunta para o nosso próprio corpo. O Access Consciousness, que é essa teoria que eu estudo e sou praticante de barras de Access, ele traz o corpo como sendo de fundamental importância. O corpo como um sensor, capaz de sentir a alegria, capaz de perceber as consciências e as energias de um ambiente, de um lugar onde a gente esteja, da nossa família. É um corpo capaz de sentir prazer, um corpo capaz de comunicar o que quer e o que não quer. O corpo como sendo o veículo da nossa alma, esse espaço que nos possibilita viver, que nos permite desfrutar da vida, sendo que cada dia é importante, sendo que cada detalhe desse corpo é importante. Então essa comunicação desenvolvida com o corpo faz com que a pessoa se alinhe com o que ela verdadeiramente quer e com o que ela verdadeiramente precisa para viver uma experiência feliz. Porque traz também, o Access traz esse conceito de que a gente está aqui para ser feliz, que a nossa essência é a alegria, que a nossa essência é a felicidade, porque a nossa essência é além do nosso corpo, mas depende dele. Por isso ele precisa ser bem tratado, bem cuidado, bem visto. Nesse primeiro momento, que foi de se conhecer, de nos conhecermos, de desabafar, de contar as suas histórias, né? Foi um momento de muita integração e de muita esperança. Nós vamos ler um livro juntas, que é Os 4 Compromissos, que eu tenho uma série aqui no canal. Eu já gravei os 3 compromissos, está disponível aqui, ainda vou finalizar com o 4º. E nós vamos ler esse livro porque ele traz muitos ensinamentos sobre como que a gente pode lidar melhor com esse corpo, como que a gente pode lidar melhor com essa condição, seja ela qual for, e principalmente essa condição dolorosa. Foi muito interessante, foi muito esperançoso, e eu vou trazer mais saberes aqui conforme eu for aprendendo. A minha proposta é trazer novas formas de pensar, trazer as reflexões que a gente for desenvolvendo sobre esses novos olhares sobre a fibromialgia. E o quanto que uma mulher de fibra é capaz de encarar a fibromialgia, como que ela encara a fibromialgia. Essa é a minha área de estudo agora e eu tô aqui para compartilhar com vocês, tá bom? É isso. Manda para alguém, se você conhece, peço agora para vocês, né? Manda para alguém que você conhece que tem essa condição, para ver se ela se identifica, se ela quer fazer parte
desses estudos, acompanhar o que a gente vai aprendendo por aqui, certo? É isso.